Bom dia a você de casa também. Mulher, porque a gente tem que aproveitar o momento, né? E ajudar a administração a administrar bem o Estado. E a gente vai ajudando dessa forma, criar situações para se pagar bem o professor. Certamente que sim, o momento é oportuno e vale destacar realmente essa função, esse papel essencial, vital do professor no dia a dia desses alunos, né? Não somente para a administração do conteúdo, mas às vezes até de dilemas do dia a dia, da escola, o modo como eles lidam com as mudanças, com as transformações, com os problemas da vida que eles enfrentam, sim, né? Então, essa é a nossa missão. E eu olhando aqui para a nossa querida Débora Lívia, que é professora de redação, o que chama a atenção é que a gente vê uma esposa, dona de casa, profissional da educação e também psicóloga. Como assim, Vanusa? Não especializada no assunto, mas quando você está dentro de uma escola, você se torna de tudo um pouco. Porque você lida com pessoas e para lidar com pessoas você tem que trabalhar até o lado emocional, psicológico e obviamente as emoções. Além de ensinar, você ainda tem que ter o preparo de aceitar muitas vezes o que vem de casa. Os despreparos, a falta de educação, né? As dificuldades. E lá muitas vezes as nossas meninas e os nossos meninos se colocam em situações que às vezes não passam para os pais. E aí é o professor que tem que receber essa segunda educação, porque a primeira começa em casa, mas muitas vezes dentro da escola se faz os dois agir. Com né? certeza, sobretudo depois desse momento de pandemia, quando nós, apesar de que ela não acabou ainda, claro, definitivamente, infelizmente, né? Mas quando nós retornamos à sala de aula, nós conseguimos perceber que os alunos realmente precisavam não apenas de conteúdos, não apenas de recuperar o que eles perderam, sobretudo na rede pública, né? Nós não temos muitas vezes muitos profissionais da psicologia para assistirem às turmas, sim, que geralmente são muito grandes. Então o professor ele precisa ter essa sensibilidade e saber como trabalhar, porque se ele não tocar nessa questão emocional, no socioemocional, se ele não trabalhar isso, ele não consegue nenhuma coisa, nem a outra. E vocês então, são seres humanos, né? Com certeza. Que precisam também cuidar das emoções de vocês. As pessoas têm que entender que essa empatia tem que acontecer. Olha, as pessoas às vezes dizem, a Vanusa, ela vai falar sobre um tema, mas ela sempre foca em outras situações da vida. Porque isso aqui não é um programa camuflado. Isso aqui é um programa de realidade, de vida. É um programa da família, que se debate todos os assuntos ao mesmo tempo, porque é a oportunidade que a gente tem de poder ajudar a abrir a mente do ser humano para as coisas boas que nós podemos ter e aproveitar aqui na vida. Exatamente, né? Inclusive aproveitar para destacar o incentivo à leitura, né? Na rede pública, na rede privada, nós sempre incentivamos a leitura de obras literárias ou de outras obras também, que tem esse poder, tem essa capacidade de nos ajudar a compreender o mundo em seu funcionamento, sim, e a lidar com os desafios da vida e com as nossas emoções, além de ser, né, uma ferramenta muito boa na hora da redação, porque constituem repertórios socioculturais variados que vão contar muitos pontos ali na competência 2 do Enem, viu? Muito bom. E a gente aproveita para chamar a sua atenção, tá bom? Porque quando ela fala tudo isso que ela tá falando, a gente está deixando você um pouco mais calmo. Com certeza. Onde você vai pegar um copo de água agora, vai sentar aí na sua cadeira, já está com o caderno, já está lá com a canetinha, lápis na mão, enfim, para você se sentir bem à vontade para a gente estar falando sobre esses assuntos que são importantes. Durante um tempo eu percebi, Débora, que eu senti e me preocupava imaginando o seguinte, gente, é tanta troca de livro a cada ano e a gente percebe que as nossas crianças não estão lendo, não estão... Eu sou de uma época que eu tinha que levantar para fazer a leitura. Eu sou de uma época que quando eu escrevia, que a letra estava bonita, eu recebia os parabéns. O conteúdo estava bem aplicado ali no caderno, né? Tudo muito bem escrito, para um bom entendimento, para o professor ler. Eu me sentia feliz. Eu faço um programa de televisão que me chama bastante atenção, a escrita das pessoas.
Porque como é difícil de você, muitas vezes, entender o que as pessoas escrevem. E agora nós vamos para o Enem, todo ano a gente vê a dificuldade dos nossos filhos e de pessoas que vão lá para o Enem, que muitas vezes não sabem escrever. Talvez o teu conteúdo esteja até correto, mas o entendimento na hora é que é ruim. Há uma frase que diz o seguinte: a gramática, ela não faz o gênio. O que significa dizer que ser bom em gramática, conhecer todas as regras de ortografia, de acentuação e etc., não é suficiente, esse conhecimento não é suficiente para a produção de bons textos. Porém, ele é de fato indispensável, porque se eu não domino acentuação, pontuação, ortografia, que são avaliadas na competência 1 do Enem, né, eu não vou conseguir comunicar bem aquilo que eu quero passar. Então, conhecer a gramática e todas essas regras é indispensável na hora da escrita. Verdade, falar é diferente de escrever, né? Às vezes, uma letrinha causa uma confusão gigantesca, né? Com certeza. Uma palavra escrita de forma errada, ela pode trazer grandes problemas em redes sociais, né? No WhatsApp. Imagina num texto que vai ficar lá pro outro o tempo todo. Será que foi isso mesmo? Vamos lá, então? Vamos gente, lá. A gente trouxe, então, a nossa querida Débora e agora ela já começa logo primeiro apresentando pra gente quais são os critérios para essa avaliação quando o assunto é redação no Enem. Ok, então, o candidato ele será avaliado de acordo com 5 critérios, né, chamados de 5 competências. Essas competências avaliam, a competência 1 vai avaliar a parte mais técnica, por assim dizer, né, acentuação, pontuação, paragrafação, aquele recuo do parágrafo, né, aquele espaço que a gente dá antes do parágrafo. Tudo isso é avaliado, essas questões mais técnicas são avaliadas na competência 1. Nós temos também a competência 2, que vai avaliar o uso, né, produtivo, legitimado de repertórios socioculturais. Nós temos a competência 3, que vai avaliar o seu projeto de texto, né, ou seja, o corretor ele vai tentar identificar, né, se você conseguiu construir ali o seu texto de acordo com as seguintes etapas, né, introdução, desenvolvimento, teu desenvolvimento está dialogando com a tua introdução e a conclusão. Temos a competência 4 também, que avalia especificamente o uso de conectivos, né, que são aquelas palavrinhas que fazem o link, né, uma ponte, estabelecem ali uma ligação entre os parágrafos e entre as orações, entre os períodos. E nós temos ainda, para finalizar, a competência 5, né? Afinal de contas, você vai passar ali o tempo inteiro dizendo que há um problema, o problema é real, a gente precisa resolver. E aí o Enem basicamente vai te perguntar o seguinte: como? O que fazer, né? Quem vai resolver esse problema? Então, a competência 5, ela é muito importante e ela avalia basicamente o teu último parágrafo, né? Se você apresentou ali uma solução que está relacionada ao problema que você desenvolveu e discutiu, e se você detalhou bem, quem vai fazer? O poder público, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, quem é? O que ele vai fazer? A classe gramatical da língua portuguesa, que indicação é o verbo, né? Então você vai dizer o que deve ser feito. Ele vai fiscalizar, legislar, combater, punir. O que vai ser feito? Então quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, né? E para quê? Tem que ter o objetivo, tem que ter a finalidade também. Nossa, que interessante. Como se dar bem na prova do Enem? Bom, é o que todos muitas vezes se perguntam e perguntam uns para os outros. Como a gente vai se dar bem nesse Enem? Será que essa prova vai ser como? Como é que a gente pode, de uma certa forma, já ajudar essa pessoa que está em casa? Porque são muitas perguntas num ano tão de tantas indagações, né? Sim. Então, o que o Enem quer de você, existe uma frase que eu gosto muito para introduzir essa fala, que diz o seguinte: a língua, ela copia a vida. Então, eu sempre tranquilizo os meus alunos dizendo: olha, o que você vai fazer no Enem é o que você
acaba fazendo todos os dias, né? Quando, por exemplo, você quer ir a um evento, a uma festa, e aí você chega para sua mãe, para o seu responsável e começa ali a dizer os motivos pelos quais você quer participar do evento X. Então, o que você está fazendo? Você está apresentando um tema e algumas justificativas, tentando convencer o outro, a mãe, o pai, o responsável, o interlocutor, de que ir àquele evento é uma boa alternativa, vai ser bom para você. Na redação é a mesma coisa. Você vai apresentar uma tese, uma opinião no primeiro parágrafo, e aí você vai sustentar essa tese, apresentar argumentos que comprovem, que confirmem que aquilo que você disse no primeiro parágrafo é verdadeiro, é um problema e que deve ser combatido. Então, acho que a gente parte desse princípio, né? De que eu preciso defender uma tese que precisa ser apresentada já no primeiro parágrafo. Muito bom. Esse aluno vai poder tirar dados estatísticos, por exemplo, do texto? Ok, na prova do Enem nós temos os textos motivadores, certo? Geralmente 3 ou 4, temos infográficos também. O Enem, ele requer de você, ele espera de você, candidato, pelo menos 2 repertórios, né? Ah, professora, o que são esses repertórios? Com certeza você já sabe, mas eu vou te lembrar. São essas informações que você mobiliza dentro do texto para legitimar aquilo que você diz, né? São informações, digamos, que passam mais autoridade e veracidade àquilo que está sendo dito. Então, como repertório, você pode apresentar aí citações diretas ou indiretas, claro, não da Mariazinha, do Joãozinho, mas de pessoas que tenham domínio em determinada área do conhecimento. Você pode usar trechos de livros, filmes, séries que você já tem assistido, trechos de música, trechos de poema. Todos esses itens que eu mencionei são repertórios socioculturais e eles são indispensáveis à construção do desenvolvimento do seu texto, porque eles vão dar legitimidade à tua argumentação. Pronto, você acabou respondendo 3 perguntas que eu iria fazer para você, que se saíram assim divinamente bem. Então ela já deixou bem claro que letra de música vai poder entrar, né? Sim. Séries, agora, textos, mas a gente tem que ter todo um cuidado. Né? Bastante cuidado. Com relação à música, você pode citar, né, o compositor ou mesmo o cantor. Citar, essa citação, ela não deve sobressair ao seu comentário sobre ela, entende? Então, eu não posso camuflar, justamente. Né? Porque às vezes a pessoa, tipo assim, não, nesse momento eu vou aproveitar, sei lá, uma série que eu assisto. Você vai estar, tipo, tirando o que não é teu e colocando dentro de algo que tem que ser muito seu também. Deve servir como fundamentação, mas não pode sobressair. Sim. Então você apresenta aquele dado, aquela informação e você faz um comentário sobre ele. E só retornando à questão dos textos motivadores, é possível sim, mas cuidado, tá? Senão daqui a pouco, mas a professora disse, né, a aluna, o caso sério às vezes. Então presta atenção no que eu vou dizer. Olha só, você pode sim usar informações que apareçam nos textos motivadores. Mas você falou algo interessante. Mas, né, só para são algumas coisinhas, né, pinceladas. Exatamente, mas só para deixar claro, nem todos os repertórios que você usar devem partir do texto motivador. E quando você usar informações do texto motivador, muito cuidado para não somente copiar, mudar uma palavra e outra, alterar a ordem das palavras, porque isso é considerado cópia. Então, quando você tirar uma informação do texto motivador, você olha lá embaixo, tem assim, fonte. Vamos supor que seja o IBGE, aí você vai, de acordo com o IBGE. Vamos supor que no infográfico, no texto, apareça que 50% da população negra, vamos supor, acho que foi mais que isso, 62, alguma coisa, não teve acesso à educação durante a pandemia. Você vai e diz, olha, mais da metade da população. Então, veja, você está usando a fonte que aparece no texto motivador, a informação que aparece no texto motivador, mas você fez uma leitura dessa informação. Você teve um entendimento. Justamente. E automaticamente você passou informação para quem está do outro lado. Mas sem copiar. Não é seu. Justamente. Porém, são informações que você trouxe e que cabem a uma redação, desde que ela seja uma informação não tua, não uma cópia. Exatamente. Muito legal, muito interessante. Eu queria que você me falasse sobre os parágrafos, né? Quantos parágrafos podem ter nessa prova e nessa redação e assim, o que chama atenção, porque quando você está em casa você faz algo, quando você está na escola você faz algo também assim meio que diferente, mas para o Enem, como seria? Então,
No Enem, você deverá produzir um texto, né, organizado em 4 parágrafos. A redação ela é dividida em 3 momentos. Nós temos a introdução, que é o primeiro parágrafo, cujos elementos essenciais são a apresentação do tema, que foi dado ali pela banca, né, pelo Enem, a apresentação do tema, uma breve contextualização e também já a indicação, a exposição da sua tese, né, da sua opinião. Depois nós temos o desenvolvimento com 2 parágrafos aí. E aí eu sugiro até o seguinte: na introdução você pode apontar 2 problemas, né, provocados por esse tema. Então vamos supor, o que provoca a violência contra a mulher no Brasil? Ah, professora, é a falta de fiscalização, enfim, você aponta esses 2 problemas e aí no teu desenvolvimento, né, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você foca no primeiro problema que você já apontou na introdução. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você foca no segundo problema que você também já antecipou na introdução. E depois você constrói o último parágrafo apenas com uma proposta de solução desse problema. Dessa forma, o teu texto vai ficar bastante organizado, não é? E aí você ganha muitos pontos, com certeza. Menina, só nesse ano de 2022... a gente dá para imaginar que dá para escolher trilhões de temas. São muitos temas, vivenciados só nesse ano de 2022. Essa é a verdade. E aí eu acho que a cabeça das pessoas está assim, confusa, porque eu não sei se você percebeu isso, sabe, Débora? Pelo menos eu tenho percebido na minha vida, um passar rápido de dias. Às vezes eu me confundo com as datas, às vezes me confundo com o dia. Aí eu fico, gente, a gente já tá chegando no Natal. Eu até acho que outubro pra cá as pessoas têm falado muito de Natal, estão correndo atrás de mostrar o que é Natal, justamente porque tá passando tudo muito rápido. E as pessoas não querem perder esse rápido. E aí eu venho e lhe pergunto, você acabou de falar algo que me chamou a atenção, que é a história do feminicídio, a história do cuidado, né, do zelar com a mulher. Esse foi um ano extremamente muito forte, né, onde a mulher ela ganhou um espaço gigantesco, principalmente em ir e vir, né, que é o que tem que existir. Ninguém controla a tua vida e nem você tem que controlar a vida do outro. Isso já me chama a atenção, que é um também chamado, mas eu te pergunto, quais os temas mais cotados para essa prova de redação aí do Enem? Porque eu vou te dizer, viu? Deve estar todo mundo numa expectativa. O que será? O que será que vai ser cotado para essa redação? Pergunta difícil. Você tem muitos temas aí? Nós temos sim. É evidente que nós temos alguns temas, né, que ganharam, digamos, mais repercussão, né, que sobressaíram durante esse ano de 2022, o ano de 2021. Esse avanço da tecnologia, a questão da mulher, mas a minha resposta pode frustrar alguns, né? Por quê? Porque não é saudável, não é salutar para o candidato que fará a prova do Enem ficar especulando sobre o tema. Não é. Isso por quê? Porque antes da prova pode gerar uma ansiedade muito grande, né? Pode gerar uma ansiedade. E aí, depois da prova, depois de descobrir o tema real do Enem 2022, isso pode gerar uma frustração. Sim. E acabar interferindo no rendimento do candidato na hora da prova. Ai, que interessante. Então, qual é a solução? A solução é, né, fazer o que você já vinha fazendo, candidato, estudar por eixo temático, ter o que dizer sobre educação, saúde, política, segurança. Então, você tem que saber ali, falar alguma coisa sobre cada um desses eixos e esperar o tema que virá. Gente, então, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não adianta, porque ela não vai falar quais são os temas mais cotados, a nossa frustração está justamente nisso. Ela deixou bem claro, são vários os temas. São vários os temas, mas tem um assim que te chama, não, né? Não, evidentemente nós temos as questões da tecnologia, da mulher, a questão do idoso, são muitos. Mas assim, o candidato que estuda por eixo temático, que sabe a estrutura, que conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele não precisa temer
o tema, Sim. porque ele vai saber escrever bem sobre qualquer um deles. Ele tem que estar a bem estrutura informado, né? é a mesma, exatamente. Ele a tem que ter o questão aí conhecimento. é a informação. Informação, conhecimento, porque se você estudou, você se preparou, se você esteve lá com o seu professor, ele te preparou para tudo. Tudo que foi passado aqui pela Débora, você está preparado. Aí ficou o quê? Conhecimento. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou olhar isso aqui porque isso aqui não me interessa. Eu costumo dizer o seguinte, tem coisas que a gente não gosta no mundo da política, mas se a gente ficar fora dela, a gente se torna um analfabeto político. E a gente não pode ser. Ninguém está mandando você contestar, entrar numa história para brigar ou até mesmo para conflitos. Mas você tem que estudar para você ter um entendimento na hora de uma defesa como essa. Porque você vai estar lá só você. Eu costumo dizer que os boletos é meu e os boletos é seu. Então a gente tem que verdadeiramente se encontrar dentro de um contexto onde vai estar você aqui e o outro ali. Então você tem que estar preparado para esse conhecimento. Isso mesmo. Só 2 pontos com relação a essa sua fala, que foi super pertinente. O primeiro é que, na redação do Enem, você pode aproveitar o seu conhecimento de mundo, os conhecimentos prévios que você tem. Se o tema é segurança e você assistiu a uma matéria no jornal sobre segurança pública, você pode usá-la desde que referencie de acordo com o jornal X, de acordo com a matéria veiculada no site Y, no portal Z. Então você pode usar os livros que você já leu, os filmes que você já assistiu, as séries que você já maratonou. Tudo isso é repertório sociocultural que pode ser aplicado à redação do Enem e garantir a sua vaga numa universidade. E o segundo ponto é com relação à política. Cuidado, o posicionamento, a questão do posicionamento político na redação pode ser considerado o que a banca diz que é parte desconectada. Então, muito cuidado, na hora do Enem você pode falar sobre política, mas ali não é o momento de tomar partido, certo? Fiquem muito atentos a isso para que a nota não diminua, só aumente. Ai, Débora, foi tão bom te receber aqui para a gente falar sobre todo um contexto. Eu acho que você abriu a mente de quem foi inteligente e esteve aqui assistindo o nosso programa nesse exato momento, porque você acabou abrindo o leque. A gente vê alguns professores que eles estão ali com o leque fechado, onde eles dão algumas importâncias para determinadas palavras que ainda deixam esse estudante com mais dúvida ainda. Então, acho que no momento que você entrou aqui no estúdio, que você sentou, que você começou a conversar comigo, você mostrou que existe um leque aberto de oportunidades para as pessoas se darem muito bem nesse Enem. É uma chegada positiva. Eu espero que você saia de lá dizendo, eu fiz bem feito, valeu. O que importa foi ter participado e eu acho que o que eu coloquei ali como posicionamento para o meu crescimento em cima de uma redação como essa é para um futuro. Até porque se você sair muito bem nessa redação, obviamente, você já vai estar assim, com um caminho gigantesco já andado, né? Com certeza. O que nós esperamos é que os candidatos mantenham a tranquilidade, respirem fundo. Vocês estudaram, vocês se prepararam e esse é o momento de brilhar, né? Muito bom. Débora, muito obrigada. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, eu fiquei com mais dúvida, queria falar com ela, vou me sentir segura se eu falar com ela. Como é que eu faço? Vai aparecer o Instagram na telinha, tá bom? Para você falar com a Débora Lívia e oportunidade para você estar preparando seu filho também em todos os sentidos. Professora de redação, professora preparada para ajudar muita gente para o futuro, né? Com certeza. Nas redes sociais você me encontrará pesquisando @unitexto, certo? Que é o universo do texto. Temos também um link disponível na bio que vai te direcionar para o nosso WhatsApp. E aí por lá nós temos pacotes de correção de redação. Todos os anos eu abro turmas, né, preparatórias de redação online, né, por um preço também super acessível. E, logicamente, para quem fará a prova do Enem no ano que vem, é uma ótima escolha. Eu já tenho, inclusive, alunos do 9º ano. Os pais entram em contato, 8º, às vezes 9º ano, e os meninos já super focados. Mas é uma preparação, você está super certa. Já vem ali se preparando durante 2, 3 anos e tem resultados excelentes. E você sabe, Débora, que a gente tem que lembrar do Enem, mas a gente tem que lembrar dos concursos que estão aí. Vira e mexe, você está precisando sempre estar preparado e, obviamente, a língua portuguesa, ela está ali para nos ajudar. E é
eu particularmente acho que como comunicadora, às vezes a gente mesmo aqui na apresentação, a gente se perde. Meu Deus, será que eu falei certo? A língua portuguesa, ela é extremamente importante pra gente no dia a dia. Eu fico, meu Deus, acho que eu falei algo errado. Então, assim, você tá se preparando para estar se preparando todos os dias sempre. Com certeza. Né? É útil para a vida, para o seu dia a dia, para conseguir uma oportunidade melhor de trabalho. Para ensinar filho em casa, amiga, para tudo. Com certeza, para tudo. Débora, obrigada, linda. Foi um prazer. Venha mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Um abraço para você de casa. Desejo a você, candidato que fará a prova do Enem, aos meus alunos, uma ótima prova, muito sucesso. Vamos brilhar. A hora chegou. Façam o melhor. Eu sei que vocês conseguem. Obrigada, minha linda. Continua aqui com a gente. Eita, que sorte boa, hein? A sorte bate na porta de quem estuda.